Nós fazendo nossa conexão com a Europa. Felipe Killing já está por aqui trazendo informações para a gente da agenda de Donald Trump. Ele vai se reunir com outro líder europeu depois de se encontrar com Emmanuel Macron. Em pauta continua a tensão entre Rússia e Ucrânia, né, Killing? Boa tarde. Tudo bom, Renan? Boa tarde a você, a Adriana e a Boa todos que tarde. nos acompanham. Será a vez do premier britânico Keir Starmer se reunir com Donald Trump na quinta-feira. A Europa tenta convencer Trump a mudar um pouco a sua postura em relação à guerra na Ucrânia. A visão dos europeus é que Trump está fornecendo um acordo muito favorável à Rússia para o fim da guerra, então não ter nenhuma garantia de segurança para a Ucrânia, não permitir que a Ucrânia entre na OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, e esse já era um assunto bastante delicado, né? Até mesmo o governo Biden falava nos bastidores que isto não iria acontecer, mas o que a Europa quer é algum tipo de garantia. Também afirma que o Donald Trump está sendo muito generoso também nas questões econômicas, possivelmente tirando as sanções, fazendo com que empresas americanas voltem a operar em território russo, e os europeus eles estão preocupados com a segurança não só da Ucrânia, mas também de todo o continente. O premier britânico Keir Starmer chegou a falar que estaria disposto a enviar tropas britânicas à Ucrânia como uma garantia de paz. O Trump ele foi perguntado, né, ontem na Casa Branca, quando estava com o Macron, se tropas europeias poderiam ir ali para a Ucrânia. Ele falou: olha, a gente pode conversar com Putin, meio que sinalizando que não, talvez ele aceite, mas o porta-voz do Kremlin disse que não vão aceitar, seria uma declaração de guerra. As conversas estão avançando, mas a paz ainda está bastante distante. O Donald Trump está interessado mesmo no dinheiro, ele está de olho nos minerais raros que a Ucrânia tem, está tentando também um acordo para que a Rússia exporte alumínio, e a Rússia também estaria disposta a oferecer aos Estados Unidos acesso a minerais raros nas terras ucranianas que a Rússia hoje comanda ali no leste do país e que podem ficar com o governo de Moscou num possível acordo de cessar-fogo. Então, Donald Trump pode ser que tenha acesso aos minerais raros da Ucrânia, da Rússia, também a importação de alumínio russo, e aí vai vender para o seu eleitorado que conseguiu acabar com essa guerra. Já a Europa tem um outro entendimento, que esse acordo pode ser bom financeiramente para os Estados Unidos, mas deixa o mundo em uma enorme insegurança e sem uma proteção fundamental aqui para o continente. Perfeito, Killing. Obrigado pelas suas informações. Antes, só uma pontuação. Você está falando desse acordo e Donald Trump falou bastante dessa tentativa de explorar essas áreas de minerais, essas terras raras na Ucrânia. Agora há pouco teve informação aqui, em um segundo tudo pode mudar, informação do jornal Financial Times falando que esse acordo poderia ter sido fechado numa parceria, numa cooperação entre o governo americano e o governo ucraniano, Kiev, para fazer a exploração dessas áreas, algo que a gente vai continuar acompanhando com lupa, vendo como é que se desenrola, porque seria, como o Killing pontuou, um ponto importante para se chegar a um acordo e o fim das tensões entre Rússia e Ucrânia. Falamos nessa semana, né? Agora 3 anos desse conflito. E para a gente fechar, Killing, temos um minutinho para a gente falar da situação em Gaza. Por um fio ali o acordo, que nem foi negociado a segunda etapa e parece que está prestes a ruir, né? Infelizmente, o Hamas acusa Israel de sabotar o acordo, porque Israel não soltou os cerca de 600 prisioneiros que deveria ter soltado no fim de semana, após a liberação de reféns. Israel afirma que é uma retaliação por conta das cerimônias que o Hamas faz na libertação de reféns, não só uma propaganda de guerra, mas também, segundo o governo de Benjamin Netanyahu, uma humilhação a esses reféns. Então, Israel afirma que só irá soltar esses prisioneiros quando na próxima libertação de reféns o Hamas não faça esse circo que Israel fala, essa propaganda e também a exposição dessas pessoas. Então resta saber se isso vai acontecer, e a segunda fase, infelizmente, as conversas nem começaram, então pouco provável que as coisas caminhem nos próximos dias. Tá certo, Killing. Obrigada pelas suas informações. Até mais tarde no Jornal da Band, viu?